Vamos a mais uma aula da disciplina Sistemas Térmicos 2, né? Qual vai ser a agenda da aula de hoje, né? O que vamos falar na aula de hoje? Vamos falar sobre calor e trabalho em misturas de gases perfeitos. Mas antes, né, de a gente entrar nessa parte, vamos relembrar alguns conceitinhos termodinâmicos que a gente vai utilizar, né? Quais são as ferramentas necessárias. O primeiro deles é justamente o sistema termodinâmico, que vocês viram lá, né, na disciplina de termodinâmica. É bem o iniciozinho da coisa ali, né? Um sistema termodinâmico, ele nada mais é do que a definição de uma quantidade de matéria com massa e densidade fixa, tá? Sobre a qual nossa atenção é dirigida. Então, tudo que é externo ao sistema é denominado meio ou vizinhança. Eu particularmente prefiro vizinhança, tá bom? Esse sistema termodinâmico, né, ele é separado da vizinhança pelas fronteiras do sistema e essas fronteiras podem ser móveis ou fixas. Então, pessoal, o negócio é tranquilo de entender, né? Eu tenho aqui, ó, como exemplo, que é um dos primeiros exemplos que a gente aprende de termo também, é um cilindro pistão, né? Temos aqui o cilindro e aqui o êmbolo, né, o pistão. O sistema termodinâmico é o gás ou fluido que a gente quer estudar, tá? Que está aqui abaixo do pistão, né? Ele é o sistema termodinâmico. É o gás que a gente vai estudar em cima das variações de estado termodinâmicos que ele vai sofrer, tá legal? Ele está sendo, por exemplo, aquecido aqui, ele vai sofrer variação de estado termodinâmico. Então, olha só, tudo o que está fora aqui, ó, tudo o que está fora daqui é o que a gente chama de vizinhança, tá legal? Como é que a gente separa ambos? Pela fronteira de sistema aqui, tá legal? E, pessoal, importante, quando eu estou falando de sistema, não, naturalmente não tem fluxo, né? Massa não sai, massa não entra. E as únicas coisas que cruzam a fronteira do meu sistema é calor e trabalho, tá? Seja calor entrando ou saindo, seja trabalho entrando ou saindo, tá legal? Então, a principal característica do sistema termodinâmico, eu estou estudando um gás cuja massa é fixa, não tem o fluxo, tá legal? Não tem o fluxo de massa aqui, tá? Ao contrário do volume de controle, tá legal? Por que o volume de controle, esse conceito é importante para a gente também, né? Porque a análise termodinâmica de equipamentos que apresentam um escoamento de massa para dentro ou para fora do equipamento, né? Tem alguns exemplos aí na tela, é um procedimento usual na engenharia, né? Na vida do engenheiro mecânico ali. O procedimento seguido, então, a análise, consiste em especificar um volume de controle que envolve o equipamento a ser considerado. Tá? A superfície desse volume de controle é o que nós chamamos de superfície de controle. Mas, pessoal, principal característica de um volume de controle, tem fluxo, tá legal? Tem fluxo aqui dentro, ó. Pode ver aqui, ó, bocal, difusor, turbina, câmara de mistura, compressor, trocador de calor, através de uma válvula. Todos esses equipamentos têm fluxo, tá legal? Então, por exemplo, onde que eu vou fazer o estudo, né? Eu vou circundar aqui, vou chamar ele aqui de superfície de controle e vou analisar o que acontece aqui. Só que eu vou fazer análise de acordo com o estado termodinâmico do fluido que entra e como ele está saindo, tá? Então, no estado inicial e no estado final. Mas a principal característica, então, é que eu tenho fluxo de massa no volume de controle e eu vou analisar esse fluxo no estado inicial e no estado final. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só. E quando a gente fala de trabalho, também é um conceito de extrema importância, né, dentro da termodinâmica, tá legal? Como é que eu defino o trabalho? A definição padrão de trabalho. Trabalho do estado inicial ao estado final é dado pela integral de força vezes o deslocamento do estado inicial ao estado final, tá legal? Força vezes deslocamento. Só que olha só nesse caso aqui, ó. Eu tenho um êmbolo, tá certo? Tem um êmbolo aqui, o cilindro, o êmbolo, e eu tenho um gás aqui, tá? Esse gás, vamos dizer que ele vai sofrer um aquecimento, naturalmente ele vai empurrar o êmbolo para cima, né? Vai ter uma força aqui que vai empurrar o êmbolo para cima. Esse êmbolo ele vai sofrer um pequeno deslocamento aqui que eu chamo de dx, tá? O dx é um deslocamento, ele anda um pouquinho para cima aqui, tá legal? Pela definição de força, eu sei que força eu posso escrever como pressão vezes área, tá? Logo, eu posso dizer que o trabalho é integral de 1 a 2, pressão vezes área vezes o dx, tá? Só que olha só, pessoal, a área aqui, né, vezes esse dx,
é um deslocamento de volume, tá? Área vezes o deslocamento é uma variação de volume, que eu chamei de dV. Esse volume que está aqui, ele varia um pouquinho, né? Quando o êmbolo sobe, tá legal? E eu chamei essa variação de volume de dV. Então, se A vezes dx é dV, eu digo que trabalho é igual a 1, de 1 até 2, do estado inicial ao estado final, de pressão vezes a variação de volume. Por que eu tirei, pessoal, de força e deslocamento para pressão e transformei em pressão em volume? Transformei, né, entre aspas, né? Porque eu estou no campo da termodinâmica, tá? Pressão e volume são propriedades termodinâmicas, tá legal? Volume específico, no caso, que é o volume, mas volume específico, tá legal? Então, eu tiro dessa aqui e transformo em propriedades termodinâmicas, passo a falar a linguagem da termodinâmica, tá legal? Quando eu falo em trabalho, o que eu preciso entender, né? Termodinamicamente, o trabalho produzido pode ser encarado como energia que pode cruzar a fronteira do sistema ou superfície de controle, tá legal? Ou seja, trabalho pode ser feito sobre o sistema ou pelo sistema, tá legal? Em um sistema, ou no volume, né, num sistema mesmo, a unidade de trabalho é o quilojoule, tá legal? É a unidade do sistema internacional. E em volumes de controle, a unidade é o quilojoule por segundo, que é o quilowatts. Tá legal? Porque no volume de controle eu tenho fluxo. Importante, pessoal, o trabalho positivo ou negativo tem um significado físico. Tá legal? Quando o trabalho é feito sobre o sistema sistema recebe trabalho, o trabalho é negativo. Quando o sistema faz trabalho, ele fornece trabalho, ele é positivo, tá bom? Então, se aparecer um negativo em algum lugar ali, saiba que ele tem um significado físico. Tá? Outra definição importante para a gente é a definição de calor, né? O calor é definido como sendo a forma de transferência de energia de um objeto para outro, devido a uma diferença de temperatura entre eles. As unidades de calor, ou de qualquer forma de energia, são as mesmas das de trabalho. Portanto, a gente vai falar o quê, né? Calor também será dado em kJ, quando a gente está falando de um sistema termodinâmico, ou em quilowatts, quando estivermos estudando um volume de controle. Tá bom, pessoal? Então, o importante é o seguinte, né? Lembrar disso aí. O calor, naturalmente, ele sempre vai do lugar mais quente para o lugar mais frio. Tá legal? Outra coisa, eu tenho que, de novo, assim como o trabalho, calor positivo e negativo, ele tem um significado físico, tá legal? Considera-se positivo o calor transferido para um sistema, tá? Ou volume de controle, e o calor transferido de um sistema ou volume de controle é considerado negativo, ou seja, né, se calor entra no sistema ou volume de controle, aumenta a energia do meu sistema, ele é positivo. Se calor sai do meu sistema ou volume de controle, eu perco energia, logo ele é negativo. Tá legal? Já os processos que não apresentam transferência de calor são denominados adiabáticos, né? Quando o termo de calor ele é nulo. Uma coisa que é comum vocês verem enunciado também é quando fala assim, o sistema é isolado. O sistema isolado é a mesma coisa que adiabático, tá legal? Não tem troca de calor com o ambiente. Calor não entra, calor não sai. Tá legal? Então assim, adiabático, calor não entra, calor não sai. O termo de calor é zero. Viu ali, sistema isolado? É a mesma coisa que adiabático. Tá bom, pessoal? Agora, como é que a gente correlaciona, né, o calor com o trabalho? Para isso, a gente utiliza a primeira lei da termodinâmica. Existe uma forma adequada de utilizar a primeira lei da termodinâmica para sistema e uma forma adequada para a gente utilizar para volume de controle. A gente vai mostrar as duas aqui, tá legal? Pessoal, o calor, tá? O calor nada mais é do que a variação de energia do sistema mais o trabalho produzido, tá? Dentro da energia aqui tem algumas coisinhas a mais ali. Tá legal, pessoal? Olha só. Esse termo de energia engloba a energia interna, energia cinética e energia potencial. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Energia cinética é aquela relacionada a movimento, né, a velocidade. E energia potencial é aquela relacionada à diferença de altura, tá? E a energia interna, o que acontece?
tá? A energia interna é aquela energia que é a nível atômica, tá? Energia associada ao movimento, posição das moléculas, estrutura do átomo, entre outras coisas, tá legal? O que a gente vai convencionar aqui, tá? A gente vai convencionar que energia, tanto energia cinética como energia potencial, elas são nulas, tá? Então lembra ali, ó, do êmbolo do pistão aqui, ó, é como se o movimento, a velocidade dele fosse tão vagarosa que não faz diferença, a energia cinética é desprezível, tá? Assim como a variação de altura que ele sofreu aqui, o dx. Então, eu posso dizer que os termos de energia cinética e energia potencial, tanto no estado final quanto no estado inicial, são nulos, tá? Com isso, o termo de energia E resume-se ao termo de energia interna, tá? Que é tabelado. Vocês utilizaram tabelas termodinâmicas com o valor de energia interna, tá? Então, eu posso dizer que o calor trocado entre o estado inicial e final é a variação de energia interna mais o trabalho produzido. Tá legal? Essa aqui é a cara da primeira lei da termodinâmica para um sistema. Só que a gente não vai precisar de tabela, tá bom, pessoal? Por enquanto, a gente não vai precisar de tabela. Tá legal? Porque é o seguinte, olha só. Eu vou utilizar agora mais uma propriedade não, né? Mais uma grandeza termodinâmica, que é o calor específico, que nada mais é do que a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa de substância em 1 grau, tá? Ou seja, quando eu estou falando de gás perfeito, estou falando de gás perfeito, tá legal? Eu posso dizer que a variação de energia interna ela depende praticamente da variação de temperatura, tá legal? Numa situação em que o volume é constante. Eu tenho um processo isocórico, tá? Essa é a definição de calor específico a volume constante. Calor específico a volume constante, cuidado para não misturar, tá? Esse C aqui não é o C de concentração. CV é calor específico a volume constante. Ele é definido como a variação de energia interna em função da variação de temperatura, tá legal? Então, olha só. Se eu multiplicarmos os lados da minha equação por dt, eu fico com uma diferencial du é igual a cv dt. Primeira consideração que a gente vai fazer aqui. O cv é uma constante, tá? Esse valor que a gente vai utilizar é uma constante. Eu estou passando para vocês também, lá vai estar lá na pasta da disciplina, uma tabela com diversos CVs e CPs, tá? Para várias substâncias ali. São esses valores que vocês vão utilizar e eles serão considerados constantes. Logo, quando eu integro essa equação, CV constante e deixo para fora, né, da integral. Integral de variação de energia interna do estado inicial ao final é igual a CV integral de variação de temperatura do estado inicial ao final. Integral de du é o próprio U, integral de dt é o t, tá? Então eu fico com uma variação de energia interna do estado final menos o estado inicial é igual a CV vezes a variação de temperatura do estado final menos o estado inicial. Veja que eu estou utilizando aqui o termo específico, né, de energia interna. Estou utilizando por quilograma, que é o termo minúsculo, né? O U maiúsculo, energia interna, é quilojoule. O minúsculo é energia interna específica, tá? Quilojoule por quilograma, por unidade de massa. Tá legal? Então, se eu sei que a variação de energia interna específica é CV T2 menos TU, T1, e eu sei, né, que o meu calor aqui para sistema, o 2 menos 1 mais W, esse U maiúsculo é como se fosse M vezes U minúsculo, tá bom? É assim que eu chego no maiúsculo. Logo, eu posso dizer que o calor trocado do estado inicial ao estado final é a massa vezes CV T2 menos T1 mais o termo de calor, tá? CV T2 menos T1 é a variação de energia interna, como a gente fez aqui. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Então, essa é a forma da primeira lei da termodinâmica que nós vamos utilizar, tá? Em função do calor específico a volume constante. Tá bom, pessoal? Mais uma propriedade que você já conhece, que é a propriedade da entalpia. E essa propriedade a gente consegue demonstrar não, mas chegar na definição dela através da equação da definição de trabalho, tá legal? E considerando que eu estou num sistema termodinâmico passando por um processo isobárico, a pressão constante, tá bom? Processo a pressão constante. É o seguinte, quando a pressão é constante, significa que o termo de pressão pode vir para fora da integral, tá legal? Então o trabalho de um processo isobárico
realizada ali por um sistema termodinâmico do estado inicial ao estado final, é a pressão vezes a integral do estado inicial ao final da variação de volume. Tá legal? Integral de variação de volume é o próprio V. Então, trabalho, pressão vezes volume, integrando, né, do estado inicial ao final, logo P, pressão vezes variação de volume. Volume final menos volume inicial. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Posso, nesse caso, reescrever a primeira lei da termodinâmica para sistema com essa cara aqui, ó. O 2 menos o 1 mais P2V2 menos P1V1. Né? Peguei o termo aqui de pressão, distribuí para o V2 e para o V1. Tá? Esse cara aqui, ó, é o termo de trabalho. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar tudo que é estado final e tudo que é estado inicial. Então eu vou ficar o quê? Ó? Com uma variação de propriedade do estado final menos as propriedades do estado inicial. Tá? Esse conjunto de propriedades termodinâmicas, U mais PV, é o que a gente chama de entalpia. Tá legal? Então, entalpia nada mais é do que a somatória da energia interna mais o produto da pressão vezes o volume para o estado final e para o estado inicial. Tá legal? Então, olha só. Para esse caso de um sistema termodinâmico onde eu tenho um processo a pressão constante isobárico, eu posso dizer que o calor trocado do estado inicial ao final é a variação de entalpia, H2 menos H1. Tá legal? O termo de trabalho ele já está aqui dentro, ele está absorvido aqui dentro. Tá legal? Só que, pessoal, cuidado, essa forma direto, sem você analisar a coisa, só serve para sistema termodinâmico que está passando por um processo isobárico. Tá legal? Cuidado com isso aqui. Porque entalpia vai aparecer de novo volume de controle, só que o termo de trabalho está de volta. Então tem que tomar cuidado. Tá legal? Então, pessoal, vamos ver a primeira lei de termodinâmica para um volume de controle, quando eu tenho fluxo. Tá legal? Quando eu tenho fluxo ali. Qual que é a cara dela? Como eu estou falando em termos de fluxo, a primeira lei de termodinâmica para volume de controle tem essa cara aqui. Fluxo de calor é o fluxo máximo vezes a variação de entalpia mais potência. Tá? Lembra que potência é trabalho por tempo. Tá? Quilojoule por segundo. Tá? Quilowatts. Veja que agora eu tenho fluxo. Fluxo de calor, fluxo de massa e fluxo de trabalho, que é potência. Tá legal? Só que, de novo, olha o calor específico aparecendo aqui. Ó. Se calor específico a volume constante é dU sobre dt, eu posso dizer que calor específico a pressão constante é dH sobre dt. Ou seja, calor específico a pressão constante, variação de entalpia sobre variação de temperatura. Vou refazer aquele procedimento que eu utilizei aqui, né, de integral, tá? dH igual a Cp dt. Estou novamente considerando o C, o calor específico, como uma constante, tá? Se ele é uma constante, ele fica para fora da integral. E vou chegar que a variação de entalpia entre o estado final e inicial é o calor específico à pressão constante vezes a variação de temperatura. Temperatura do estado termodinâmico final menos a temperatura do estado termodinâmico inicial. Né? Se eu estou dizendo que variação de entalpia é CpT2 menos T1, esse cara entra aqui, né? No lugar desse cara aqui. Logo, eu posso escrever a equação da termodinâmica para volume de controle, a primeira lei, né? Que o fluxo de calor entre estado inicial e final é igual ao fluxo o fluxo mássico, né, vazão mássica, vezes o calor específico à pressão constante, vezes a variação de temperatura, mais potência. Tá legal? Que nem eu falei, cuidado com o sinal de calor e potência, tá? Positivo e negativo para calor e potência tem um significado físico. Cuidado com o sinal. Tá bom, pessoal? Então, essa é a forma, né, da primeira lei de termodinâmica adequada para um volume de controle utilizando calor específico. Tá legal, pessoal? Então já chegamos em duas equações de calor que correlaciona, né? Potência, calor e trabalho. Uma para sistema, outra para volume de controle. Tá legal? Só que, pessoal, eu estou falando de mistura, né? Eu falei, mas ainda não coloquei mistura gasosa no meio. O que importa a mistura pra gente? O que importa é o seguinte, pessoal. Quando a gente estiver trabalhando com Cp e Cv numa mistura gasosa, a gente precisa calcular esse carinha, né? Já que eu tenho uma mistura e ela faz parte, né? Então tem vários gases ali, cada um com a sua própria concentração, cada uma com o seu próprio calor específico.
Então, eu preciso calcular o termo de CV e CP para calcular transferência de calor e trabalho para uma mistura gasosa. E como é que eu faço isso? O calor específico a volume constante nada mais é do que a somatória da concentração de cada elemento da mistura vezes sua respectiva vezes seu respectivo calor específico a volume constante, né? Então eu vou fazer a concentração de cada elemento vezes o seu calor específico a volume constante e vou somar os termos, tá? A somatória desses termos aqui para cada componente dá o CV da mistura. A mesma coisa para o calor específico a pressão constante, CP. Vou somar os termos, né? Ou melhor, vou fazer o produto entre a concentração de cada elemento da mistura vezes o seu respectivo calor específico à pressão constante e vou somar todos os termos e com isso eu vou ter o CP da mistura. Lembrando que eu vou utilizar o CV quando eu estiver lidando com o sistema termodinâmico e o CP quando eu estiver lidando com o volume de controle. Tá legal, pessoal? Então, cuidado. Esse C, agora sim, esse C é a concentração. CI é a concentração do elemento. CVI é o calor específico a volume constante do elemento e CPI é o calor específico a pressão constante do elemento. Cuidado para não confundir os Cs aí. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então vamos ver um exemplo aqui para tentar entender como essa coisa funciona. A vazão molar do escoamento de uma mistura gasosa é composta por 40% de CO2 e 60% de N2A. Opa! A vazão molar desses dois é 0,05 kmol por segundo, tá legal? E eu tenho aqui, né, a vazão molar, a vazão... Como é que fala? Não é vazão, a fração molar de cada um, tá certo? Opa, volta. A temperatura e a pressão da mistura na seção de alimentação da tubulação são iguais a 300 Kelvin e 400 kPa. A tubulação conta com um sistema que fornece 2 kW de calor para o escoamento. Determina a temperatura da mistura na seção de descarga da tubulação. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho, né, as frações molares. Só que eu preciso o quê? Eu preciso das vazões mássicas, tá? Então, olha só. Se eu tenho a massa molar de cada componente da mistura aqui, ó, eu posso dizer que a massa, a vazão mássica de cada um, é a sua fração molar vezes a vazão molar total vezes a respectiva massa molar, tá legal? Então a massa molar do gás carbônico é 44 kg por quilomol. A sua vazão mássica, então, é 0,4, né, que é a fração molar, vezes 0,05 vezes 44, que vai me dar 0,88 kg por segundo. Vou refazer o procedimento para o nitrogênio, tá? Que tem uma massa molar de 28 kg por quilomol. A sua respectiva vazão mássica é 0,6, que é a sua, né, fração molar, vezes a vazão molar total, 0,05, vezes 28, que me dá uma vazão mássica de 0,84 kg por segundo. Então, qual que é a vazão mássica total do escoamento, da mistura? É a somatória, né, da vazão mássica do CO2 com a vazão mássica do N2. Logo, 0,88 mais 0,84, 1,72 kg por segundo. Tá legal, pessoal? Vou calcular o CP da mistura, que é dado pela concentração do componente, vezes o seu respectivo calor específico à pressão constante. Tá? Veja, estou utilizando CP porque eu estou lidando com fluxo. Eu tenho fluxo, então é volume de controle. Em volume de controle eu uso CP. Tá? Para cada termo eu vou somar. Então o CP da mistura, 0,4307 mais 0,5089 é igual a 0,9396 kJ por quilograma Kelvin. Então esse é o calor específico à pressão constante dessa mistura gasosa aí. Pessoal, CP do gás carbônico e CP do nitrogênio, não se preocupem, eu vou enviar para vocês a tabela com os dados. Vocês vão pegar esses dados da tabela e utilizar aqui, tá bom? Então agora sim, pessoal, eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Fluxo de calor é a vazão mássica do escoamento vezes o seu CP vezes a variação de temperatura. Eu já tenho a temperatura inicial, eu quero a temperatura final, né, o T2. Já tenho o CP, tenho a vazão mássica e tenho o fluxo de calor. Tá? Então o que eu vou fazer?
for rearranjar essa equação para isolar o T2. Então, T2 é Q ponto dividido por M ponto CP mais T1. Ou seja, 2 dividido por 1,72 vezes 0,9396 mais 300 Kelvin, que vai me dar uma temperatura de saída lá no fim do meu volume de controle, né, de 301,2 Kelvin. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês. Espero vocês no Colab. Muito obrigado e até a próxima aula.